A minha relação com Patativa iniciou de uma forma profissional. Na época, eu trabalhando em jornal, fazendo as reportagens, tinha uma ligação muito forte com a cultura popular, principalmente a nossa cultura do Cariri. E lá, naquela época, morava o Rosenberg, que era um amigo de infância, e resolvemos fazer algumas matérias com o Mestre Nosa, Cícero do Barro Cru, o Cego Oliveira, e chegamos ao Patativa, né? Nesse processo, despertou demais o interesse pelo poeta, como já existia há um bom tempo essa relação do povo e dele também com a poética local. Daí para frente, esse lado profissional foi se transformando numa amizade, evoluindo, e essa amizade passou para a família, passou para a cidade, e durante todo o período enquanto vivo e mesmo após a morte, essa amizade perdura. Com relação à cidade de Assaré, a vida dele na cidade, a vida dele na família, a vida dele na casa, era de forma muito simples, certo? Uma forma muito, a relação com a família, ele gostava muito de participar da vida dos filhos, a relação dele com a dona Belinha, a esposa dele, era uma coisa assim fantástica, a atenção que ele dava, a paixão que ele tinha também pela Serra de Santana, a fazenda dele, o sítio lá, né? A paixão e a relação que ele tinha com a terra, com as coisas da natureza, com os animais dele, com os animais da natureza, com a cidade. E, é claro, aquela força que o sertão, né? Principalmente a questão da Serra de Santana, que para ele era um símbolo, era uma referência, ele carregava para onde ia a lembrança da serra, era uma coisa que impressionava e que marcava. A paixão dele pelos filhos, pelos netos e pela terra era extremamente bela e forte. O Patativa sempre era convidado pelos universitários, sempre era convidado no Crato, Fortaleza, Iguatu, Limoeiro, e eu viajava com ele a esses locais por conta da minha ligação com a universidade, né? Por conta da minha ligação com ele. Isso era demais interessante quando a gente chegava, as pessoas, a relação dele, o interesse das pessoas em conhecer o Patativa e a valorização da poesia, a força do verso, a atenção das pessoas era uma coisa rara da gente ver. Nos primeiros momentos eu achava que aquilo era na verdade uma força divina, uma força sublime, né? E com o passar do tempo, fiquei totalmente convencido que realmente era. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padim, Cício. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padim, Cício. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do Cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir.
Ouvi Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra, que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, curumim. As faustas águas do Nilo, que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara, olha pro Crato, a princesa de trança e Transcilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. O poeta agricultor que produzia as chuvas de rimas, aquele que era ao mesmo tempo homem e sertão, o profundo entendedor da alma sertaneja, eternamente Patativa do Assaré. Em 1909, os simples dos sertões cearenses pouco se davam conta dos conflitos de interesses das grandes potências da Europa, caminho aberto para a grande guerra que iria eclodir alguns anos depois. Guerra, para os muitos sertanejos, eram as façanhas de Carlos Magno e dos 12 pares de França contra Ferrabras. Cristãos contra os mouros. Partido Azul, Partido Encarnado. Os simples dos sertões pensavam em chuva e pensavam em seca. Acordavam bem antes da Sinfonia da Passarada e dormiam quando as galinhas se empoleiravam. Tirante as vezes que a farinhada transcorria noite adentro. Ou quando algum poeta itinerante, no terreno de uma casa matuta, cantava em versos a história do cachorro dos mortos, ou de alguma bela princesa raptada pelos infiéis, ou de cangaceiros respeitadores de honra de donzelas, ou tantas outras histórias que coloriam mais ainda a vida sertaneja, já bastante colorida pelas cores da natureza. Entre os simples dos sertões cearenses, em 1909, grande parte dos que nasciam não vingavam. Antônio Gonçalves da Silva, nascido naquele ano no alto da Serra de Santana, vingou. E depois virou o Patativa, o Patativa do Assaré. Eu conheci o Patativa do Assaré em 1993. Eu diria que eu conheci muito tardiamente.
O pretexto para conhecê-lo foi pedir autorização para publicar os cordéis dele numa caixa que a Secult lançou neste mesmo ano. Então, nessa conversa com o Patativa, veio uma ideia de que eu poderia me aproximar dele. Até então eu era muito arredio, e eu confesso que achava os elogios exagerados em relação ao Patativa, achava que ele dava uma atenção a ele muito especial. E eu pensava que isso tudo era uma articulação talvez muito mais afetiva e política do que uma questão mesmo de estética. Quando eu conheci o Patativa e me aproximei dele, eu vi que eu estava absolutamente equivocado. Já como professor universitário, resolvi fazer o meu doutorado ligado a uma coisa que eu gosto muito, que é cultura popular. E os meus dois grandes ídolos da cultura popular eram, de um lado, na música, Luiz Gonzaga, e na poesia, na literatura, de um modo geral, o Patativa do Assaré. E aí fiz. E resolvi transformar isso numa pesquisa de doutorado. E fui apresentado ao Patativa na festa de 88 anos dele. Ele me recebeu muito bem, foi muito bacana, muito solícito, mas era um momento muito difícil, todo mundo assediando o poeta e tal. E eu resolvi voltar lá outras vezes. Então, eu participei dos 88 até a festa de 94 anos, eu participei de todas. O meu primeiro contato com o Patativa, na verdade, foi com a obra dele, né? Quando eu entrei na universidade, em 1978, logo foi lançado o livro Cante Lá Que Eu Canto Cá. E esse livro me perseguiu, de certa forma, durante um longo tempo, né? Pessoalmente, eu vim conhecer o Patativa quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Quando eu assumi a Secretaria da Cultura em março de 1998, já havia sido desapropriado um casarão antigo, em Assaré, e a proposta era que nesse casarão fosse montado o memorial do Patativa do Assaré. Fizemos a obra e montamos, com a ajuda de uma boa equipe técnica, da qual participou o cenógrafo André Scalazari, e fizemos, para os padrões do interior do Ceará, um memorial com uma certa dignidade, né? Um bom memorial, prevalecendo o acervo do Patativa, reforçando alguns objetos de caráter pessoal dele, as obras mais importantes, e que hoje pode ser considerado como um padrão de um memorial para o estado do Ceará, que é um estado pobre, que tem dificuldades, principalmente de montar equipamentos com muita sofisticação. Eu conheci Patativa do Assaré no início da década de 60. Ele era amigo do meu pai, seu Zé Moura, e da minha mãe, Dona Anita. E dia de segunda-feira ele sempre vinha para a Feira do Crato e muitas vezes ia almoçar lá na casa dos meus pais, né? E nessa oportunidade eu o ouvia recitar seus poemas, contar suas histórias, né? E tinha um fascínio muito grande pela sua poética, pela sua poesia, né? Tinha também na época, no Crato, um programa de rádio muito famoso, chamado Coisas do Meu Sertão, apresentado pelo Eloy Teles de Moraes, e Patativa sempre estava presente naquele programa. Então, todo dia de manhã, 6 horas, papai ligava o rádio e ficava escutando Coisas do Meu Sertão, e eu escutava aqueles poemas, antes de ir para a escola, né? E meu avô, Manuel Pereira, tinha um bar chamado Bar Tupi, né? E esse bar era um ponto de encontro de artistas populares lá da região. E muitas vezes também Patativa ia para esse bar.
e ficava lá recitando, contando história para as pessoas, juntava gente e tal, né? Eu tive o prazer de conhecer Patativa no final da década de 70, quando ele foi convidado para participar de um programa que eu também participava na época, na TV Educativa. Na época era a TV Educativa, hoje é a TV Ceará. E a partir daí a gente sempre estabeleceu, de certa forma, um certo diálogo, porque, por conta do meu grupo, o Quinteto Agreste, que é um grupo que sempre trabalhou com as raízes nordestinas, com a poesia popular, eu musiquei um poema dele, que se chama Seu Doutor Me Conhece, e depois inscrevi, que foi exatamente para abrir um show do Quinteto Agreste, e depois inscrevi no festival, um grande festival que houve em Fortaleza, o festival Crédimos da Canção. E nós tivemos a felicidade de ganhar esse festival. Depois voltei lá para o Assaré para dividir com o poeta o nosso prêmio e, mais uma vez, estabelecer um belo contato, porque Patativa conversando é a coisa melhor que tem. Você viaja nas histórias e nos seus textos e nas poesias e na sabedoria daquele grande mestre de poesia popular. Em 1994, eu fazia jornalismo e fui até Assaré com uma equipe de professores e técnicos da universidade fazer um material, uma matéria sobre Patativa. E chegando lá, o Patativa nos recebeu muito bem, levou a gente para tomar um cafezinho e bater um dedo de prosa na cozinha dele, inclusive aquela cozinha com aquele fogão feito de alvenaria, muito bom. E o Patativa disse, é muito interessante que o Patativa foi explicar como é que ele foi batizado como Patativa. E ele explicou que em 1928, ele teve uma passagem por Belém do Pará e foi à casa de um advogado que nasceu no Crato, o José Carvalho. José Carvalho foi quem deu esse nome a ele de Patativa. Mas não podia ser simplesmente Patativa, porque existiam outros poetas, outros artistas populares que também recebiam esse nome de Patativa, em homenagem, naturalmente, uma alusão ao pássaro, o pássaro que cantava, o pássaro que canta, né? E aí ficou Patativa do Assaré. E aí nasceu, né, Patativa. E é interessante o seguinte, qual é a importância também, por exemplo, que teve o radialista Loi Teles, da Rádio Araripe do Crato, que ficou o quê? Que marcou isso, que ficou batendo isso e chamava, vamos receber aqui a Patativa do Assaré, Patativa do Assaré. E isso foi uma onda que tomou conta de todos e aí está aí, nasceu e ainda hoje canta aí agora pelos céus do mundo. Eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino que me deu Nosso Senhor. Não nasci para ser guerreiro, nem infeliz estrangeiro. Eu não me entrego a dinheiro, só ao olhar pro meu amor. Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece, nunca soube quem sou eu. Nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. Se não soube, escute agora, eu vou contar minha história, tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil. Na década de 70, lá no Crato, aconteceram muitos movimentos artísticos e culturais assim, importantes, né, para a região, como o Grupo de Arte, por exemplo, o movimento Nação Cariri, né, e esses grupos de jovens organizavam peças de teatro, de vanguarda, de contestação e shows artísticos e nos iniciávamos também
fazendo os primeiros filmes em Super 8, né? E Patativa era sempre uma presença constante nessas peças de teatros, nesses shows, nesse espetáculo, né? Sempre muito próximo da juventude, né? E naquela época, era a época da ditadura militar, era uma época muito difícil, né? E Patativa representava para nós a voz libertária do povo. No seu fazer poético, no seu fazer literário, no seu fazer criativo, ele tinha uma capacidade muito grande de perceber, né, as mazelas do Estado, as dificuldades que o povo enfrentava, né, as necessidades, e por conta disso ele conseguiu muita coisa para a sua terra, né? Hoje Assaré tem um grande açude, uma grande adutora, inclusive o memorial, quando foi inaugurado na mesma oportunidade que foi inaugurada a adutora do Assaré, que aquilo era a conquista, né? A conquista da água, né? Que não era um presente, mas era uma conquista do povo, né? E ele foi digamos, o instrumento para que o povo tivesse essa conquista. Outra coisa absolutamente interessante do Patativa, que é muito sertão, é muito sertanejo, a proximidade dele com o chão, com a terra, com a lida do sertão, fez ele ficar uma pessoa muito espontâneo na arte de falar de si próprio, do sertão e das coisas do sertão, que são coisas mundiais, mas que ele via de lá do locus sertanejo. O interessante maior disso era o fato de ele falar com desenvoltura e dizer: eu não suporto que, quando falem de mim, falem de um jeito equivocado, do jeito equivocado como falam no sertão. Então, ele odiava os estereótipos do sertão, ele odiava os preconceitos que se tinha sobre o sertão, ele odiava a forma limitada com que falava do sertão, porque o sertão, para ele, era pleno como ele. Então, ele era o próprio sertão. Pobre agregado, força de gigante, escuta, amigo, que te digo agora. Depois da treva, vem além da aurora, e a tua estrela surgirá brilhante. Pensando em ti, eu vivo a todo instante. Minha alma triste e desolada chora, quando eu te vejo pelo mundo afora, vagando incerto, qual judeu errante. Para sair da fatal fadiga, do horrível jugo que cruel te obriga a padecer situação precária, lutai altivo, corajoso e esperto, pois só verás o teu país liberto se conseguires a reforma agrária. E é mesmo, viu? No final da década de 70, começo da década de 80, foi também um tempo de luta pela redemocratização do país. E Patativa se fez presente, recitando seus poemas a favor da anistia, pela anistia, né? Pelas diretas já, pela democracia, pelo direito dos operários e dos camponeses, né? E nós ativamente, politicamente, participávamos e estávamos muitas vezes juntos, nos palcos ou nas ruas, ou nesses recitais, ou nesses momentos, né? Na época nós tínhamos um jornal chamado Nação Cariri, que era a expressão, vamos dizer, artística desse grupo, do qual Patativa também participava assim, de forma muito intensa, né? E era um grupo assim, bastante aguerrido, bastante... Então, Patativa era bem mais velho e tal, mas tinha essa coisa de ligação com a juventude, né? Ele gostava muito dos jovens e tal. Depois, nós tivemos ainda a oportunidade de encontrar com ele algumas vezes por conta de uma programação cultural que havia na Prefeitura Municipal de Fortaleza, quando a professora Guaraciara Barros Leal era secretária de Educação e Cultura, por conta dos eventos e das grandes, digamos assim, dos grandes eventos que eram feitos, como o Dia da Música, com música na praça, com teatro em cima de um caminhão que era levado para todos os bairros. E muitas dessas vezes Patativa também participou de shows conosco, na Praça do Ferreira, dizendo poesia para uma plateia enorme que ficava embevecida em ver o talento daquele grande homem.
Ele dizia: meu filho, eu não sei falar outra língua. E, enquanto todos foram alfabetizados pela voz, eu fui alfabetizado pela letra, eu fui alfabetizado pela voz. Não é? Enquanto todo mundo começava a ler na cartilha de ABC, ele começou a ler pelo ouvido, ouvindo declamações de cordel. Ele dizia: eu dividi a minha infância entre ir para a roça trabalhar, porque começou muito novo, e me sentar nos terreiros da Serra de Santana, ouvindo, no primeiro momento, na primeira meninice de 4, 5, 6 anos, ouvindo a mãe, o pai e os avós declamarem poemas de cordel. E mais adiante, já com 10, 12 anos, os cantadores e os cordelistas. Então ele foi, na verdade, eu acho que ele nasceu com essa missão. Toda a importância dele vinha da poesia que ele anunciava. E essa poesia ele nunca deixou de anunciar. E era uma poesia impregnada desse chão, desse solo, deste profundo amor que ele tinha pelos homens e pelas mulheres da Serra de Santana, do Sertão, do Nordeste. Cada vez que eu ia à Serra de Santana visitar o Patativa, eu levava comigo uma pequena câmera de Super 8, né? E junto com uma pequena equipe nós íamos gravando e registrando o cotidiano. Ele trabalhando na roça, ele nas feiras, ele conversando com os parentes, com os amigos, recitando e tal. Bom, essa documentação se mostrou muito importante depois, né? Porque Patativa saiu da Serra, foi morar em Assaré. Com o tempo também não pôde mais trabalhar na roça, né? E essas imagens são imagens únicas que registram um tempo em que Patativa era aquele camponês da Serra de Santana. Seria quase que um clichê, um lugar comum eu dizer que ele se confunde com a obra. Ele não se confunde com a obra, ele é a obra. Quando ele diz, o sertão está dentro de mim, quando ele dizia, eu vejo uma chuva de rima caindo em cima de mim, não era no plano metafórico que ele estava dizendo, era no plano real mesmo. Eis a história de um ser que foi ao mesmo tempo homem, sertão e poesia. Do menino que perdeu um olho na primeira infância. Do rapazinho que adquiriu sua primeira viola em troca de um bode. Do rapagão, já um poeta bom de rima e de ideias, que a convite de um conterrâneo foi a Belém do Pará, nos idos de 1929 e 1930, e lá não ficou, porque estava destinado a ser o Patativa do Assaré. Quando eu entrei no Pará, achei a terra maior, vivo debaixo de chuva, mas pingando de suor. O homem que, quando volta ao Ceará, conhece em Fortaleza o poeta Juvenal Galeno, um velhinho de barba branca compridíssima. E que, quando volta para o alto da Serra de Santana, se casa com Dona Belinha. Produz filhos e versos, além de feijão e milho, que ia vender na Feira do Crato, aproveitando a viagem para dizer seus versos na Rádio Araripe.
passo para publicar seu primeiro livro e começar a ser famoso. Mais idade nos couros, mais livros, mais versos, mais rimas, mais cante lá que eu canto cá, mais descendentes, mais fama, mais alegrias, mais tristezas. A 8 de julho de 2002, a foice da morte leva o homem e deixa a poesia dele. Dorme, dorme, meu menino, já chegou a escuridão. A treva da noite escura está cheia de papão. Do meu fúnebre caixão, sem soluços nem gemidos, eu subi para a mansão da pátria dos escolhidos. Alegres me receberam e uma festa promoveram. Eu fiquei muito feliz, vivo a recordar ainda. Foi a viagem mais linda que na minha vida eu fiz. Disseram, vendo o troféu que a natureza me deu: vai haver festa no céu, o Patativa morreu. São Pedro, muito sapeca, foi trazer sua rabeca e no arco passando breu, cantou com voz compassiva: viva, viva Patativa! Ele é um colega meu. Na recepção imensa de rabeca e cantoria, chegou em nossa presença Castro Alves da Bahia. Com muita satisfação, apertou a minha mão e me disse com amor: sei tudo o que aconteceu lá na terra onde viveu, foi poeta e professor. Lá na terra de Iracema, com a sua poesia, você abordou o tema que eu abordei na Bahia. Foi grande amigo do povo, preto, branco, velho e novo, com sextilhas e sonetos, e num esforço varonil, foi defensor no Brasil de pobres, brancos e pretos. O sertão de hoje é o sertão dos grandes açudes, das grandes estradas, das grandes distâncias tornadas pequenas. É o sertão da antena parabólica, mas que uma vez por outra ainda canta suas velhas histórias, quando em algum momento enjoa da novela na televisão. Esse sertão tão complexo, tão cheio de informações e de novas histórias, tão repleto de modas e novidades, esse sertão que ao invés de diminuir, aumentou, se alargando até mesmo pela periferia de Fortaleza e de outras grandes cidades nordestinas, é o sertão onde existe e para sempre existirá um lugarzinho do Patativa do Assaré. Se não, para o que ele tornou poesia.